Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso webinário vai falar sobre home office, né? Vamos ter projetos com recorrência, com regularidade, sem precisar ficar refém do mercado, né? E trabalhando remoto. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Vocês que estão aqui me ouvindo, provavelmente viram algum anúncio meu no Facebook, né? Foi o principal canal de divulgação que eu fiz para esse webinário. Tive um feedback bem legal, um retorno bacana. Montei essa apresentação com bastante dedicação e, principalmente, trazendo para a nossa realidade aqui de profissional de TI no Brasil, as dificuldades que a gente tem, para trazer informação de qualidade e, principalmente, apresentar uma nova visão de como eu vejo esse mercado e como eu vejo as oportunidades. E, para quem fizer sentido, eu acredito que vai fazer muita diferença. O Vitor está falando para sem som, eu vou escrever para ele a mesma coisa que eu já falei para todo mundo, tá? Vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês já vão poder ver minha apresentação. Ok. Diz para mim alguém no chat se está vendo minha tela agora, a apresentação de slides aqui com o título do webinário. Só para eu poder ter esse feedback. Slide ok. 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 Fechado. Vamos lá, então. Vamos. Título da nossa apresentação: como trabalhar home office, ter projetos com regularidade e sem ficar refém do mercado de trabalho. Né? Então, eu sou o Marcos Simões, eu sou analista de sistemas por formação, né? Fiz sistemas de formação, fiz engenharia de software pela FIAP, tenho 10 anos de experiência de atuação em empresas aí no mercado brasileiro. Né? Também sou coach profissional certificado pela Lanit do Brasil, a instituição está presente em mais de 60 países. Também sou analista comportamental pelo SOAR Global Institute, que é da Florida Christian University, e sou especialista em transição e estratégias de carreira. Então, eu trabalho hoje muito voltado para a orientação de carreira, além de atuar como consultor de tecnologia em projetos, e da mesma forma que muitos de vocês aqui também trabalham. Ok? Para quem é essa apresentação aqui? Para quem está chegando, a gente acabou de começar, tá bom? Para quem é essa apresentação? Profissionais de tecnologia do mundo corporativo. Então, eu também era do mundo corporativo e acredito que a grande maioria que também seja. Quem está cansado de políticas corporativas, rotina, chefia, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente e ouvi muito a questão de deslocamento, de trânsito, a questão de liberdade, autonomia. Então, eu acredito que são motivadores comuns aí para quem busca home office, tá? E também para quem busca tempo de qualidade para a família, saúde, hobbies, né? Eu acredito que tempo é o nosso bem mais valioso e se você está aqui, você também está usando seu tempo para estar aqui e eu parabenizo por isso. Parabéns por buscar conhecimento. Na quarta-feira, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, está aqui me ouvindo hoje e então, parabéns por isso. Eu reconheço o seu esforço e eu vou dar o meu melhor aqui para valorizar isso em contrapartida para ti. Também vou compartilhar com você hoje os 4 erros que atrapalham os profissionais que buscam home office, tá? Baseado na minha experiência pessoal e também de outros profissionais que eu já observei. Os 4 segredos, né, dos profissionais que atuam home office, né, o que eles têm assim, de diferente, né? No final das contas, vocês vão entender que não tem muito segredo, tá? E os 4 pilares do método home office, né? É um método que eu criei, assim, os pilares que eu acredito que são importantes para alguém que quer fazer essa migração, né? Trabalhar home office. Então, eu vou deixar isso bem claro para vocês nessa apresentação aqui de hoje. Se você ficar comigo até o final dessa apresentação, eu vou te dar um presente especial. Primeiro, é uma oportunidade de ir além, tá? Vou te fazer uma oferta de meu trabalho personalizado, tá? Vou explicar isso ao final, como funciona, como se trata, mas para quem ficar até o final dessa apresentação, eu vou oferecer essa oportunidade. Além disso, vou dar um segundo presente também para quem ficar até o final.
tá? É uma lista de sites para busca de oportunidades. Eu compilei, eu fiz uma pesquisa, pessoalmente fiz essa pesquisa na internet, busquei mais de quase 30 sites aproximadamente, eu encontrei que tem oportunidades aí de trabalhos home office. E eu vou compartilhar isso com quem ficar até o final aqui dessa apresentação também. E, além disso, né, quem ficar até o final, a gente vai ter um tempinho aí para poder conversar, perguntas e respostas, fazer networking, ter uma interação, trocar experiência, e vou estar bem à disposição aí para quem ficar até o final. Vou pegar tudo que eu puder pegar em termos de conhecimento. Bom, eu queria começar explicando, até constatando talvez algo que, não sei se para muitos aí já é perceptível, mas para mim existe uma aparente contradição na nossa área, tá? No que diz respeito a home office. Eu vou explicar para vocês. Existem alguns elementos que são favoráveis aos profissionais de TI, no que diz respeito a home office. Então, a gente tem um mercado aí com déficit de profissionais qualificados cada vez mais crescente, né? O que significa isso? Existem várias pesquisas que dizem que falta profissionais de TI no mercado, várias, tá? Não tem nenhuma pesquisa, talvez, tão confiável, né, para eu dar um número exato, porque cada pesquisa diverge uma da outra, né? Já ouvi falar de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil profissionais hoje faltando no mercado de trabalho, né, que está nesse déficit. Só que, independente do número, qual seja esse número, o fato é, falta profissionais qualificados no mercado de TI. Então, isso é um consenso no mercado, né, que faltam profissionais. Isso, se a gente para pensar, no ponto de vista home office, isso é um elemento favorável a nós, que somos os profissionais de TI no mercado, que são qualificados, estamos qualificados a trabalhar, né? Porque a gente consegue poder de negociação, né? Acredito que a gente é o lado forte da negociação em muitos dos casos. Eu vou falar bastante sobre isso hoje também. Há também uma expectativa de retomada do crescimento da economia nos próximos anos. Isso não sou eu que digo, né? São os indicadores financeiros. Diz também a questão da confiança do mercado financeiro em relação ao Brasil nos próximos anos. Independente de governo, mas isso vai muito em função de que a gente passou a pior parte da crise financeira, né? A recessão. Tecnicamente, já nem estamos mais em recessão, né? Já há alguns trimestres em que o PIB há crescimento. Apesar de ser um crescimento tímido, já há crescimento. Então, a expectativa, né? Novamente, a palavra expectativa, porque não existe certeza diz respeito à economia, mas existe uma expectativa de retomada de crescimento, que favorece o quê? Investimentos na área, tecnologia, que não, é sempre uma área que recebe muitos investimentos, e aumenta o número de projetos. Com o número de projetos, mais número de projetos existentes, a gente tem mais oportunidades home office, né? Uma questão aí de causa e efeito. Também tem um outro elemento que eu destaco como que favorece os profissionais de TI, atualmente no que diz respeito ao home office. A flexibilização da terceirização de atividades de fim conforme a mudança na lei. No final de 2017, acredito que foi nesse período, houve uma aprovação pelo nosso Congresso Nacional a alteração da terceirização. Então, antes só era permitida a terceirização de atividades meio, né? Então, atividades que não tinham a ver com o core business da empresa. Com essa mudança na lei, agora qualquer atividade empresarial pode ser terceirizada. Inclusive atividades do core business, né? Como a gente sabe, TI está sempre no core business, está sempre envolvida com o core business. Então, hoje, possibilita a terceirização. Inclusive, há já outros projetos de lei que flexibilizam cada vez mais essa questão trabalhista. Não vou entrar no mérito do que é certo e o que é errado, né? Eu só estou olhando isso aqui do ponto de vista do home office, isso favorece a gente, tá? Porque você tem mais possibilidade de terceirização, então você tem mais possibilidade de fazer trabalho remoto. E por último, eu acho que o principal fator que é o seguinte: a gente tem a profissão que mais propicia o trabalho remoto, que permite manter os mesmos padrões até maiores de produtividade que o trabalho presencial. Porque para pensar, a gente trabalha com tecnologia. Então, o que a gente precisa para trabalhar? Somente de tecnologia, né? Eu trabalho basicamente com notebook e acesso à internet, né? E algum conjunto de software que você precisa instalar no notebook. Mas isso não me restringe de trabalhar de qualquer lugar. Então, a gente tem a profissão que mais propicia isso, né? Que permite que a gente consiga trabalhar de qualquer lugar.
Então, agora, a aparente contradição é a seguinte: diante de todos esses elementos favoráveis, fica-se a grande questão: por que a maioria dos profissionais de TI não conseguem trabalhar remoto? Né? E aí, se vocês puderem me dar a opinião de vocês no chat também, vai ser bem legal ter essa contribuição, essa construção, né, desse raciocínio que a gente está fazendo aqui. Porque eu vou dar minha opinião aqui para vocês, mas eu gostaria de ouvir agora de cada um de vocês, na sua visão, por que a maioria dos profissionais de TI não conseguem trabalhar remoto? Distrações? Distrações no que diz respeito a você no trabalho remoto, né? Agora, a pergunta está mais assim, um pouquinho antes. O que está te impedindo de começar a trabalhar remoto? Né? Aqui, ó, a gente não confia na segurança do acesso remoto, falta de filosofia, cultura, disciplina, acredito que a empresa não permite, né, o Márcio quis dizer, falta de oportunidades em empresas, interação com outros profissionais, disciplina, falta de segurança para o cliente, depende da empresa. Legal, sensacional. Acredito que a gente tem uma visão muito parecida aqui no que diz respeito à resposta dessa pergunta, né? Porque a maioria dos profissionais de TI não conseguem trabalhar remoto. Tá? E a resposta que eu cheguei, também, de acordo com a minha experiência, pesquisas e tudo mais, é essa palavrinha cultura. Tá? Essa palavrinha cultura, ela define tudo isso que foi dito. Tudo isso, porque cultura engloba uma série de coisas. São os valores da empresa, são as crenças da empresa, modus operandi da empresa, a forma como a empresa foi concebida desde o início, a cabeça do gestor, do líder. Tá? Tudo isso molda a cultura de uma organização. Né? A cultura, ela pode ser mais flexível ou mais rígida, dependendo de como que foi estabelecida, né? ou da forma com que ela está sendo tocada no dia a dia. Então, isso reflete, por exemplo, a falta de filosofia, a questão da empresa não confiar na segurança do acesso remoto. Isso é questão de cultura. Tá? É mais questão de cultura do que aspectos técnicos. Tá? Porque hoje, acesso remoto, existem várias tecnologias que permitem esse tipo de solução. Né? Então, hoje a gente não tem problema de comunicação remota. Isso já não é mais um problema que enfrentamos no dia a dia, se comunicar. A gente se comunica até demais. Acessar um ambiente de trabalho remoto também não é um problema. Existe virtualização, existe VPN, existem várias tecnologias que permitem esse tipo de trabalho. Então, a gente entende que está no aspecto comportamental da cultura da empresa. Então, empresa que tem um modelo de gestão focado no comando e controle, né, de estabelecimento de ordem, verificação, verificando se você está fazendo o trabalho que foi solicitado, normalmente é a empresa mais rígida para permitir esse trabalho home office. Tá? Então, a gente tem um cenário que, por um lado, favorece o profissional de TI, por outro lado, desfavorece no que diz respeito ao home office. E por isso que a grande maioria dos profissionais qualificados não conseguem esse tipo de migração, né, de benefício, por assim dizer. O que existe hoje, para não ser injusto, né, existe já uma iniciativa de muitas empresas de permitir o home office uma vez por semana, ou horários flexíveis de trabalho, né, que você pode entrar em determinado horário e sair em outro horário, desde que você cumpra determinado número de horas acordadas. Né. Só que na minha concepção, isso não configura home office, tá? Do ponto de vista técnico da coisa, de você trabalhar remoto, né? Eu uso, para mim, a regra de Pareto, 80-20. 80% do tempo você está remoto, 20% você pode até estar presencial, né? Para você falar que trabalha remotamente. Né? Se for 100% do tempo, melhor ainda. Mas essa proporção, que para mim, acho que é o ponto da curva que você fala que você vive remotamente, né? Trabalha remotamente. O que acontece nessas empresas que dão esse benefício de um dia,
o 80-20 inverso. 80% do tempo você está na empresa, 20% você está fora. Então, na minha concepção, tá? E aí, cabe cada um analisar isso sobre o seu ponto de vista. Na minha concepção, isso ainda não é o home office, tá? Mas aí a gente chegou no ponto central da questão, cultura. Então, o que fazer? Né? Essa aqui é a grande questão hoje, que é o que eu proponho a trazer para vocês aqui um novo ponto de vista, uma nova visão sobre esse assunto. Tá? Existem 3 portas que te levam para o home office. Tá? Essas portas são baseadas também sobre o meu conhecimento, sobre a minha experiência nessa área, tá? Que são muito simples de compreender a diferença entre elas. A primeira, e talvez a mais simples de todas, mas não quer dizer que seja mais fácil, mas é a mais simples, é você negociar com o seu empregador. Então, você está contratado por uma empresa e você vai negociar com o seu empregador a possibilidade de trabalhar remotamente, né? Achar uma proporção de tempo que seja conveniente, né? 80-20, 60-40, 70-30, 50-50, não sei assim, o que atenderia nesse caso, mas, lógico, existe essa possibilidade, não dá para ser ignorada. A questão é que, normalmente, essa porta ela tende a ser mais difícil de possibilitar o home office. Por várias questões, porque a gente esbarra novamente na cultura, a empresa que te contratou já te contratou sobre determinados critérios, né? Então isso é uma renegociação de contrato de trabalho. Então você vai ter que entrar em questões aí que já tinham sido negociadas anteriormente, né? Tem empresas que são mais flexíveis, tem outras que não. Então esse é um ponto que vai depender do seu cenário. Tá? Lógico, não é a única forma, não sei se é a melhor, mas o fato é, existe essa possibilidade. Tá? A segunda possibilidade é buscar vagas home office. Então, você olhar para o mercado e já buscar um emprego que te contrate home office. Né? Então, na descrição da vaga esteja lá a modalidade de trabalho remoto, a modalidade de trabalho home office. Né? E aí você fazer uma troca de empresa, né? Em vez de você trocar de uma empresa física para outra, você vai para o escritório todo dia, você vai trocar de uma que você vai todo dia para outra que você trabalha de casa. Né? E também dá super certo. A questão aqui só é que não existem, talvez, tantas vagas quanto a gente gostaria que existissem, né, em relação ao home office. Trabalho fixo, de uma empresa te contratar para você ficar home office. Existem pouquíssimas vagas, né, e as que existem são muito concorridas. Existe uma concorrência muito grande, porque isso aqui é um sonho de consumo, um sonho de muitos profissionais da área. Né. Lógico, profissionais qualificados conseguem, muitas vezes, oportunidades tão boas quanto essas. Né? A gente está falando aqui, se a gente pegar uma média, uma proporção, a gente está falando de 1%, lá, 5%, para ser bem generoso, dos profissionais que vão por essa porta e conseguem trabalhar home office. Hoje eu quero apresentar talvez a terceira via, o terceiro caminho, a terceira forma de pensar que possa te levar para o home office, tá? Que é trabalhar por projetos. Então, e por projetos, eu vou além dos freelas, tá? Lógico que não tenho nada contra freela, e já fiz muito freela, mas projetos assim, de longo prazo, projetos que existem contratos por detrás deles, e que você consegue trabalhar dessa forma, e aí você consegue ter toda a liberdade do home office, tá? Então, eu vou explorar bastante hoje a terceira porta, né, trabalhar por projetos, mas o que eu falar aqui também se aplica a você que se interessa pela segunda porta, né, buscar vagas home office. O conteúdo do webinar talvez não fique tão atrativo para quem deseja somente negociar com o empregador, quem vai buscar o primeiro caminho, tá? Mas, de qualquer forma, se você adaptar que for dito aqui hoje, você também vai conseguir se beneficiar disso para uma eventual negociação. Bom, vou falar para vocês aqui o porquê que eu estou fazendo esse trabalho, né, e contar um pouquinho sobre mim também. É uma missão muito clara hoje que evitar que bons profissionais adoeçam, né, por causa do sofrimento de fazer algo sem sentido e abaixo do seu potencial verdadeiro. Isso, para mim, tem bastante significado, uma vez que eu já fui esse profissional que estava sofrendo e adoecendo por trabalhar em algo sem sentido e abaixo do meu potencial.
Eu sei exatamente como é isso. Fisicamente se manifesta no nosso corpo esse tipo de questão. Então, hoje eu consigo me sensibilizar com outros relatos de profissionais que estão no mesmo cenário, né? Porque isso, para mim, foi minha realidade durante um bom tempo. Eu vou contar rapidamente minha história aqui para vocês, não quero me prolongar muito nisso, mas é importante para contextualizar como que eu cheguei nessas informações que eu estou passando para vocês aqui hoje. Tá? Eu mandei um e-mail para vocês alguns dias atrás, contando rapidamente minha história, né? Então, eu venho da área técnica, eu era programador, trabalhei durante 7 anos como programador na plataforma .NET, e na pós-graduação, eu conheci uma professora que lecionava uma disciplina um pouco interessante, que era Relações Interpessoais. Nessa disciplina, a primeira vez que eu tive contato assim, sobre liderança, sobre comunicação, sobre relacionamento, né, com outras pessoas e como você entender suas emoções, lidar com as suas emoções, né? E aquilo me chamou a atenção porque até então eu nunca havia tido contato com aquele tipo de informação. Eu tinha uma atuação muito técnica, né? Muito lógica de programação, muito especificação, e entender de pessoas, né, era algo quase como um tabu para mim. Eu era muito introvertido e tímido também. Tá? Não que hoje eu seja extremamente extrovertido, mas eu consigo me comunicar e eu não me travo mais para falar com as pessoas. Né? Agora, naquela época, aquilo me chamou muita atenção. Eu lembro de ter procurado essa professora um tempo depois da pós-graduação para fazer um trabalho de acompanhamento pessoal, né, um processo de coaching. Nesse processo, eu consegui, assim, descobrir sobre várias coisas a meu respeito que eu não entendia até então, dificuldades de relacionamento que tinha com as pessoas, a ponto de estabelecer uma meta para mim de que eu queria virar coordenador de área, né, sair da atuação muito técnica e começar a trabalhar com gestão de projetos. Aquilo para mim era algo bem ousado, tá? Bem ousado. Não sei se isso para você parece ousado, mas para mim era muito ousado. E eu lembro que em poucos meses, fazendo esse trabalho de acompanhamento, e, lógico, não somente esse acompanhamento, mas buscando informação, me capacitando, fazendo cursos, indo a eventos, um trabalho de construção que foi feito, em mais ou menos 1 ano e meio, eu consegui uma vaga de gerente de projetos. Sem ter experiência prévia e sem ter uma certificação de mercado como PMI, entre outras. Então, aquilo me chamou muita atenção, porque, assim, a capacidade que nós, seres humanos, temos, quando nos comprometemos com algo e acreditamos em algo, ela é, assim, impressionante e não tem limites. Né? Agora, esse foi talvez o primeiro grande momento de virada na minha vida profissional, conseguir esse cargo de gerente de projetos, e do qual eu me senti bem executado, porque eu entendia as questões técnicas de programadores, né, e conseguia fazer essa ponte entre negócio e parte técnica de TI. E daí, por questões estruturais da empresa onde eu estava, né, uma empresa do ramo de turismo, na capital, São Paulo, e passou por uma fusão com uma outra grande empresa do setor, naquele momento, meu setor foi desestruturado, né, foi retirado da empresa. E, junto com ele, eu também fui mandado embora. Chegou-se a um ponto que, assim, eu me vi desempregado, no auge da crise, isso foi lá em 2016, no auge da crise, estava desempregado, e eu não queria voltar a procurar um emprego como técnico, né, como programador, né, nada contra, né, não tem demérito nenhum nisso, mas já tinha ido para um caminho de gestão que eu queria continuar persistindo naquele caminho, né, então eu continuei insistindo nesse caminho, né, buscando novas entrevistas, novas recomendações. Só que esse é um processo que eu vi que estava demorando um pouquinho, né? Passava 1 mês, passava 2, daí começa a apertar a grana, entre outras questões. Aí surgiu um projeto para fazer, um projeto que eu pudesse fazer de casa, né? De uma empresa de São Paulo, por meio de uma indicação de uma pessoa que tinha trabalhado comigo, numa outra empresa. E aí eu fui nesse cliente para conhecer o projeto, estava muito relacionado a algo que eu fazia, né? Eu já tinha bastante experiência em fazer, a parte de automação. Automação e controle de acesso. Então, eu olhei aquilo lá, dá para fazer de casa, ao mesmo tempo que eu continuo procurando emprego. Né? Peguei projeto para fazer. Nessa, passou 1 mês, 2 meses, que é o tempo do projeto, entreguei o projeto, né, o cliente gostou,
E o cliente propôs uma continuidade do projeto, né? Mais requisitos do projeto, mais coisas para incrementar o projeto, dar continuidade no projeto, né? E nesse momento eu estava fazendo entrevistas, conseguindo alguns contatos, mas ainda estava muito difícil, porque era bastante concorrência, eu não tinha tanta experiência ainda. Então, eu estava me agarrando naquele projeto que eu tinha pego com esse cliente, né? Só que não era meu intuito ficar trabalhando home office naquele momento. Era até engraçado, porque minha trajetória para home office começou meio que por acidente, né? Eu digo dessa forma. Porém, em determinado momento, aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, olha, eu estou trabalhando em casa. Eu não estou tendo mais o estresse de deslocamento todo dia. Eu não estou tendo mais que ter um horário para trabalhar, horário para entrar, horário para sair. Eu estou conseguindo ter tempo para fazer coisas que antes não tinha tempo para fazer. Isso começou a me chamar muita atenção. Como algo, eu falei, talvez o que eu estou procurando não é isso que eu estou procurando, é o que eu já tenho, né? E eu comecei a ficar presente para isso. Então, nesse período todo aí, eu fiquei 1 ano e meio somente com esse cliente. E era para ser 2 meses, 3 meses no máximo, eu fiquei 1 ano e meio com ele. E por quê? Ele começou a me dar outro projeto, daí começou a ter outras demandas, e eu ia nesse cliente 1 a 2 vezes no mês apenas. A cada 15 dias eu ia lá pessoalmente para fazer alinhamento de projetos, fazer entregas, né, validação. Mas o resto dos dias eu estava de casa, fazia só alinhamentos via Skype, né? Então eu falei, não, eu quero isso para mim. Aí que eu realmente entendi que o que realmente importava para mim era a liberdade, né? Mais até do que a possibilidade de gerir projetos, que era algo que eu gostava bastante, mas era a liberdade de ter meu próprio horário, estabelecer minha rotina de trabalho, trabalhar até com projetos que eu pudesse escolher, os projetos que eu gostaria de trabalhar. Então, isso começou a fazer uma virada, né? Só que eu sabia que em algum determinado momento esse cliente não teria mais projeto para mim, pararia ou arrumaria outra pessoa para fazer, algo aconteceria, né? Eu estava dependendo de um cliente apenas. Foi aí que eu falei, agora eu preciso profissionalizar essa questão, né? Preciso fazer com que eu tenha projetos com regularidade, que eu acabou um projeto, tem outro engatilhado, né? Vou até fazendo 2 projetos em paralelo, se coubesse na minha agenda. E comecei a ir acionar o networking para isso. Comecei a ir atrás de conseguir outros projetos dessa mesma natureza, né? E que eu pudesse também aproveitar uma coisa de um projeto com outro, né? Para ganhar tempo e tudo mais. O que aconteceu foi que aquele mesmo contato que eu consegui o primeiro cliente, eu consegui outros contatos, aí comecei outras oportunidades, outras reuniões de projeto. Isso foi ganhando forma, uma proporção que hoje eu tenho que recusar projetos, porque realmente eu não tenho capacidade de fazer todos os projetos, né? E além disso, eu também não estou mais na área técnica do projeto, né? Não faço mais programação do projeto em si, eu estou trabalhando mais com especificação de requisitos e acompanhamento de equipes ágeis, né? Hoje meu trabalho está voltado a esse ponto. Só que isso foi uma construção. Isso que eu estou falando para vocês hoje foi uma construção de 2 anos, quase 3 anos, né? Foi de 2016 para cá. E foi acontecendo, no início meio que sem muito planejamento, foi mais intuitivo, mas depois, com o tempo, isso começou a ganhar forma, porque eu comecei a priorizar isso na minha vida. Comecei a colocar, me profissionalizar nessa modalidade do trabalho. Porque tem os pontos positivos e os pontos negativos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E essa busca que me trouxe a possibilidade de hoje realmente afirmar com convicção que eu trabalho remotamente, tenho contratos assinados até o final do ano, e durante o ano vão aparecer outros contratos que, se eu já quiser já colocar para o ano que vem, eu já consigo. Então, nesse ponto, é que eu quero trazer essa perspectiva para vocês do que é trabalhar por projetos, tá? Tirando um pouquinho aquela questão somente dos freelas temporários, ou que aqueles trabalhos que não tem muita perspectiva de longo prazo, ok? Então, dessa forma que eu cheguei nesse conteúdo que eu tenho para apresentar para vocês hoje, e espero que faça bastante sentido para vocês, ok? Para quem está chegando agora, o chat está aí, tá? Vou estar sempre olhando o chat, pode ir comentando, vou interagindo com vocês, e está sendo gravado também para depois disponibilizar para quem perdeu a parte inicial da apresentação. Bom, eu vou voltar agora para a apresentação, e
fica à vontade para comentar no chat. Ok? Vamos lá. Voltou a aparecer a apresentação para você? Alguém dá um ok só para ter certeza, antes de continuar? Ok, Luiz Paulo me deu ok. Obrigado. Então, como eu falei para vocês, minha missão é essa, porque eu realmente me sensibilizo a questão de profissionais que sofrem por fazer algo sem sentido, abaixo do seu potencial, né? Ou simplesmente por não ter qualidade de vida, por conta de regras corporativas. Isso, para mim, é algo que eu me sensibilizo bastante. Bom, antes de falar como fazer, né, eu vou te falar o que não fazer. Tá? Então, vamos começar pelos erros, né, que eu já cometi, alguns outros profissionais da área que eu conheço também já cometeram, e eu trouxe assim de uma forma didática para apresentar isso para vocês, tá? Então, o erro número 1, e é número 1 mesmo, tá? Por tudo assim que eu já percebi na minha vida mesmo acontecendo, é falta de clareza sobre prioridade, tá? Então, e perceba que eu coloquei prioridade no singular, tá? Isso foi de propósito. Prioridade é uma palavra que você só usa no singular. Quando você coloca prioridades, você automaticamente tem uma coisa que é mais prioritária que a outra. Então, quando prioridades está no plural, você sempre tem uma prioridade maior que a outra. Então, logo, você só tem uma prioridade. E aqui, ter clareza de qual é a sua prioridade é extremamente importante, porque quando a gente pensa em home office, talvez você vai se familiarizar com essa analogia aqui. Quem corre atrás de 2 coelhos corre o risco de ficar sem nenhum. Né? Pensa o seguinte, eu converso com uns profissionais da área que falam assim, estou insatisfeito aqui no trabalho, quero outra coisa para a minha vida, quero trabalhar mais perto de casa. Se surgiu a oportunidade de trabalhar de casa também, melhor ainda. Ou seja, é necessário definir o que é prioridade para você. Tá? Então, mesmo que para mim tenha acontecido um acidente no início, o home office, depois de um tempo isso se tornou prioridade. E aí, para permanecer no home office, foi necessário que eu estabelecesse isso para a minha vida. Agora, para fazer essa migração, eu acredito que isso tem que ser a sua prioridade. Porque se não for, a tendência de que a primeira grande oportunidade que apareça na sua frente, você assuma ela, né? Depois, esqueça dos problemas que fez você mudar de emprego, e aqueles problemas voltem a acontecer de novo para você, porque, na verdade, você não queria, não era talvez uma mudança de emprego, e sim simplesmente o fato de ter mais qualidade de vida. Então, a prioridade, para mim, hoje é qualidade de vida. E você precisa estabelecer sua prioridade. Tá? A falta de clareza da prioridade é a que mata a maior parte dos nossos sonhos. Isso para todas as áreas da sua vida. Erro número 2, tá? Ser um profissional generalista. Tá? Então, o que é ser um profissional generalista? Você fazer algo que você encontra com muita facilidade. Vou dar um exemplo. Analista de sistemas. Quando você olha esse título, analista de sistemas, é uma definição genérica. Porque existem sistemas de várias naturezas distintas, em mercados distintos, e você está com um posicionamento genérico. Ou quando você é programador, quando você é desenvolvedor, quando você é gerente de projetos, isso é genérico. Porque quantos outros profissionais com esse mesmo título existem no mercado? Tá? Quando você é genérico, você tem mais concorrência. É natural. Né? Porque a maior parte das pessoas também usam o mesmo posicionamento genérico. Né? Então você vai ter mais concorrência. O que acontece quando você sai desse ponto? Né? Não sou mais generalista, você é especialista em alguma coisa. Você ganha mais dinheiro, mas a experiência se diverte mais. Tá? Por que eu digo isso? Imagina que, desde você ser um analista de sistemas, você é um especialista em controle de acesso, tá? que é o meu caso. Ou seja, eu não estou mais competindo com outros analistas de sistemas que não fazem isso, porque não têm essa experiência. Tá? Eu me tornei especialista, aos olhos do mercado. E, automaticamente, especialistas são mais remunerados, são mais respeitados, e se divertem mais porque fazem aquilo que dominam. Tá? E isso não é algo que aconteceu só comigo. Tá? Quem eu conheço que tem exposição mais especialista tem esse padrão.
Aí, sobre padrões que hoje eu quero citar bastante para vocês. Vou dar um exemplo aqui, clínico geral e neurocirurgião. Quem ganha mais, quem é mais respeitado, e talvez quem se diverte mais no trabalho. Né? É um exemplo aqui muito claro, ambos são médicos, né? Mas um tem um posicionamento genérico, né? Clínico geral, e o outro é neurocirurgião, então é especialista. Né? E outra, quando você tem um problema, você sabe que o neurocirurgião resolve, você prefere ir no neurocirurgião ou no clínico geral. Né? É a mesma coisa se a gente para pensar do ponto de vista das empresas, do seu cliente. Se eu tenho, do lado, um especialista daquilo que eu preciso, e o outro, um profissional generalista, a tendência é que eu vá buscar o especialista. Tá? Se a gente para pensar desse ponto de vista, por que os profissionais ainda não se posicionam dessa forma? E esses são os pontos que são os motivos pelos quais a gente acaba não conseguindo oportunidades como essas de trabalho remoto. Outro ponto favorável à questão de você se posicionar como especialista, né? Seu marketing pessoal fica mais fácil e poderoso. Né? Por quê? Você tem menos concorrência. Você está falando com um público que já entende também o seu trabalho. Né? O seu cliente, que é daquela área que você é especialista, já sabe do que você está falando. E você conecta melhor. Vou dar um outro exemplo. Um gerente de projetos. Eu trabalho na área de turismo. Eu tive uma dificuldade com isso porque eu não tinha experiência prévia em turismo. E tinha outros gerentes de projetos lá com muita experiência em turismo. 15 anos de experiência na área. Por mais que eu soubesse todos os conceitos de gestão de projetos, que eu soubesse conduzir reunião, montar ata, fazer controle de backlog, montar um cronograma, não era a mesma coisa que um profissional que já tinha experiência em turismo. Por quê? Nas reuniões, as perguntas já eram mais direcionadas, os problemas do cliente já eram conhecidos, as soluções passadas já eram conhecidas, ou seja, você começa a ter um repertório maior de trabalho. Isso se reflete no seu marketing pessoal também, é a mesma coisa. Tá? E por último, até uma pergunta que eu vou fazer para vocês, por que você está aqui agora vendo esse vídeo? Provavelmente, o anúncio que eu fiz foi muito específico para você, foi muito direto ao ponto no que diz respeito ao home office. Tá? Eu podia simplesmente falar de carreira, né? Como que é algo que eu estudei, que eu tenho capacidade para trabalhar. Mas falar de carreira de uma maneira genérica, você pode estar buscando mudar de profissão, você pode estar buscando virar um gestor, você pode estar buscando virar um empreendedor, ou você pode estar buscando trabalhar home office, né? Se eu não determino especificamente no que eu quero te ajudar, você talvez não estivesse vendo esse vídeo agora. E por isso que é muito importante essa questão de a gente ser específico, ser especialista. E, por último, uma ótima reflexão que no início eu não concordava, mas hoje para mim me parece muito plausível. Tá? É difícil ser melhor em assuntos amplos e genéricos, tá? Tem muita gente. Mas é surpreendentemente fácil ser melhor da sua especialidade. Por que eu falo isso? Tá? Existe uma estatística que diz que se você estudar qualquer assunto, por apenas 20 horas, você já sabe mais desse assunto do que 99% da população. É bizarro. Né? Você estuda sobre hipertrofia, por exemplo, e eu me dedico 20 horas, que não é muita coisa, 20 horas a ler sobre esse assunto, pesquisar blogs, assistir vídeos, estudar, imergir nesse assunto durante 20 horas. É provável que eu saiba sobre esse assunto mais do que 99% da população sabe sobre esse assunto. Você só não vai saber mais do que o especialista naquele assunto que tem mais tempo de bagagem do que você. Mas, assim, ele está falando de 99%. Então, quando você tem um posicionamento mais especialista, você gasta todo o seu tempo naquilo. Em pouco tempo, você fica muito bom naquilo. A ponto de que você começa a olhar para quem está do seu lado e essa pessoa não é mais seu concorrente. Está em mercados diferentes. Tá? Bom, me diz aí no chat o que você acha a respeito disso. Se você concorda ou não concorda. E se isso trouxe alguma reflexão nova para você. A gente está aqui num ambiente bem legal para fazer essa troca. O Walter perguntou, né, de quanto tempo estaríamos falando para usar esse título de especialista? Olha, Walter, eu citei um exemplo de uma pesquisa que eu li, né, de 20 horas você já sabe mais que 99% da população. Mas, agora,
olhando assim para o nosso mercado de tecnologia, se você faz uma certificação, ou seja, você já é especialista naquilo em relação a quem não tem aquela certificação. Tá? Então é por comparação, porque como que eu sei quem sabe mais? Né? É algo meio intangível da gente medir. Mas se você tem um conhecimento que a outra pessoa não tem, do ponto de vista daquela pessoa, você é especialista. Tá? Então, para o nosso cliente, se eu sei algo que o meu cliente não sabe, já sou especialista para o meu cliente. Só isso. Só isso. Não concordo com estudando e não praticando como posso ser especialista, como arrumo os bugs. Eu não citei assim que não tem que praticar, tá? É necessário praticar. Quanto mais praticar, melhor você fica, tá? E isso realmente faz sentido, você precisa praticar. O que eu estou falando é a forma como você se apresenta, tá? Em relação às pessoas. Você é especialista no quê, por exemplo? Então, você falou, arrumar bugs de sistemas de telecomunicação, de telemarketing, não sei. Quando você coloca um tema no que você faz, você vira especialista naquele tema. Tá? Walter falou, eu concordo. Legal. Então, a gente está falando sobre percepção. Tá? Percepção. E o mercado ele é regido à percepção. Pode ver isso. Tá? Aí a gente volta para o marketing pessoal. Bom, voltando agora em relação aos erros. Tá? Esse aqui é um ponto que eu pego bastante a fundo, porque eu acredito que tem muito valor. Erro número 3, tá? O ciclo das certificações infinitas. Tá? Então, aqui uma balança entre confiança e preparo. Qual que é o problema? Eu coloquei aqui numa tela algumas certificações que estão no mercado aí. Colecionar certificações. É sobre isso que eu estou falando. Certificação não é ruim. Tá? Eu tenho algumas, eu valorizo certificação, eu acredito que o mercado valoriza certificação. A questão não é se certificação é boa ou é ruim. Tá? A questão chega num ponto que o profissional já está capacitado o suficiente para conseguir oportunidades. Só que ele fica num ciclo de buscar mais certificações, porque ele não se sente preparado. Tá? E esse preparo vem da falta de confiança. Né? Talvez por ele não ter tido uma experiência prévia naquela função que ele acabou de se certificar, ele não se sente preparado. Só que daí, em vez de, por exemplo, conseguir uma oportunidade que te dê experiência, ele vai para um caminho de buscar mais certificação. Então, o problema é o excesso. Tá? O ponto aqui é o excesso. A certificação é muito bem-vinda. O excesso dela, ou simplesmente porque você se sente inseguro ou despreparado, é aí que reside o problema. Tá? Eu já vi perfis no LinkedIn que parece que é uma coleção de certificações. Por exemplo, na área de Agile, né, de Scrum, tem dezenas de certificações. Eu mesmo já procurei algumas, fiz 2 delas, inclusive, mas eu comecei a olhar que aquilo não tinha fim. Tinha uma certificação atrás da outra. Né? Tinha profissionais que estavam naquilo de uma forma até, como eu posso dizer, viciada na certificação. Né? Uma atrás da outra, porque agora vira coleção, vira item assim, de orgulho, mas um ponto é que isso não necessariamente vai te dar mais resultado. Tá? É o excesso. E, por outro lado também, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, existe um mercado, uma indústria por detrás dessas certificações, né? Uma indústria que ganha na sua insegurança. Então, quanto mais inseguro você tiver, mais curso ela vai fazer para que você gaste mais. Tá? E é assim que funciona. Então, se a gente parar para pensar também, às vezes, a gente não precisa fazer tantas certificações para conseguir uma oportunidade. Por quê? Novamente, do ponto de vista do cliente, se você tiver uma certificação, você já é reconhecido como especialista. Tá? Desde que essa certificação tenha um respeito no mercado, mas basta que você tenha uma delas. Não precisa, se você quiser depois ter outras certificações, nada te impede de buscá-las, né? Mas que isso não seja o motivo pelo qual você não está conseguindo uma oportunidade. E por último, uma armadilha aqui, tá? Uma armadilha que eu já cometi e outros profissionais também cometem bastante frequência. Eu vejo isso no projeto que eu estou trabalhando hoje. É precificar seu trabalho em hora-hora, tá? Baseado em hora-hora. Por que isso é uma armadilha? Vamos pensar o seguinte, quando a gente está trabalhando numa empresa, se você pega seu salário e divide pelo número de horas que você trabalha, você vai ter aí uma hora, né? Quanto que você ganha por hora. É muito comum
as empresas fazerem cotações baseadas nessa métrica, tá, de homem-hora. Quanto custa homem-hora de desenvolvimento naquela tecnologia? E as consultorias do mercado trabalham dessa forma, e isso já virou um padrão no mercado, homem-hora. Gestão de projeto é feita em cima de homem-hora. Tá? O problema não é homem-hora. Tá? Agora, quando a gente fala de projetos, se você precifica o seu trabalho somente nessa métrica, você corre o risco de você vender o seu tempo muito barato. Tá? Porque se você não leva em consideração que, quando você está empregado, a empresa paga várias outras despesas acessórias, como FGTS, como INSS, como terceiro, férias, e que isso faz parte também da composição do seu valor hora, você já está cometendo um erro aí. Tá? Segundo, que você está diminuindo o custo da empresa quando você trabalha remotamente. Porque o custo de infraestrutura fica na maior parte do seu lado. Você vai ter que pagar energia elétrica, internet, isso quando não for seu notebook, você, pela sua casa, você vai consumir mais alimentação, ou seja, você tem um custo maior, estando em casa nesse ponto de vista. Só que para a empresa, é um custo menor. Então, é muito justo que você coloque na composição da sua proposta de trabalho esses valores acessórios. Tá? Além disso, e o principal fator, que eu digo que precificar em hora é uma armadilha, é o seguinte: do ponto de vista do cliente, quanto vale o seu trabalho? Você sempre tem que fazer essa pergunta, sempre. Por quê? Às vezes o seu trabalho, você está cobrando aquilo que para você está ótimo, mas para o cliente ainda está barato, e o cliente não vai te falar isso, porque ele quer economizar. Ele vai estar sempre querendo cobrar, pagar o menos possível. Só que, muitas vezes, o cliente tem uma visão sobre aquele trabalho que iria custar muito mais daquilo que você está ofertando para ele. Eu falo isso porque, trabalhando nesses projetos, aí eu entendi que essas mesmas empresas que me contratavam faziam orçamentos com design houses ou com consultorias. E essas empresas sempre vão fazer orçamentos mais caros, sempre, porque elas têm uma estrutura a ser mantidas, né? Que a gente, como pessoa física ou autônomos, não temos, né? Ou seja, existe uma margem entre o que você cobra e o que essas empresas cobram. E essa margem você pode explorar. Tá? Você pode colocar isso como margem de negociação e você pode conseguir valorizar seu trabalho sim. Então, a precificação somente no homem-hora, ela pode ser uma armadilha. Tá? E além, se a empresa não te pedir essa métrica homem-hora, eu nem passo essa métrica homem-hora. Já passo o valor fechado. Tá? Mas isso vai depender de cada caso. Bom, e a grande questão aqui é que, resumindo tudo isso que eu falei para vocês, quando você é um profissional generalista, você é uma commodity. Né? Commodity, eu estou dando um exemplo aí de commodities, né? São produtos que você compra no mercado com bastante oferta, tem bastante produtores desse produto e tem bastante possibilidades de você encontrar esse produto. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a grande maioria das profissões ainda estão posicionadas como commodities, né? Então é a questão do analista de sistemas, do programador, que você consegue encontrar ainda no mercado, apesar da falta do déficit, você ainda encontra. Então, quando a gente para de se colocar como commodity, a gente começa a valer mais. E essa é a reflexão que eu quero passar para vocês aqui hoje. Bom, terminando essa primeira parte aqui, voltando para vocês agora, me dá feedback aí no chat, o que você achou dessa parte aí dos erros, se você concorda ou não concorda, qual é a sua visão sobre isso, e aí a gente pode também ter um rápido troca de ideia sobre isso. Bom, ninguém? Wagner concorda? Ok. Bom. Concorda também? Rogério? Legal. Legal. Isso aqui eu estou passando para vocês uma forma de pensar, tá, gente? Porque tem um cara chamado Henrique Basca, ele sempre fala, a gente tenta saber quanto o criador vai ganhar com o nosso code. Exatamente isso, gente. Você se colocar no lugar de quem está te contratando. Né?
porque, no final das contas, a maior parte das vezes está barato para o contratante. Tá? Na nossa área, isso acontece com muita frequência. Legal. Bom, vou voltar então agora para a segunda parte aqui, e aí vou também interagindo com vocês aqui no chat. Bom, então, como me tornar um profissional diferenciado? Você me falou que estou fazendo tudo errado, ou se não está errado, ou que assim, não sei como chegar nisso tudo que você está me falando, Marcos. Então, como que eu vou fazer para me tornar diferenciado? Né? Até a pergunta do Marco, né? Desafio achar o nicho certo na sua profissão que é no mercado. Legal, Marco, a gente vai falar sobre isso também. Então, agora a gente vai falar daqueles segredos que eu comentei com vocês, os 4 segredos dos profissionais que trabalham no home office, tá? E são coisas sutis, mas tem um poder muito grande para mudar a sua realidade. Tá? Primeiro, é sobre isso que eu estava falando. Você não é remunerado pelo seu conhecimento, sim por resolver problemas. Tá? E eu demorei muito tempo na minha vida até entender isso. Tá? Pode parecer até óbvio. Ai, Marcos, isso é muito óbvio. Ok, mas se tem uma coisa que eu acredito que nem tudo que parece óbvio é óbvio, né? E para mim não era. Tá? Então você não é remunerado pelo seu conhecimento e sim por resolver problemas. O que acontece? Volta naquela questão das certificações. Não é porque você tem 10 certificações, ao invés de 2, que você vai ser mais bem remunerado. Não. É simplesmente assim, qual é a sua capacidade de resolver o problema que a empresa precisa. E isso conta muito mais a sua experiência, os projetos que você já trabalhou, as referências que você tem, contam muito mais do que o conhecimento por si só. Porque hoje o conhecimento está muito acessível, está muito fácil você adquirir conhecimento. Tem muitos cursos gratuitos. Então, o conhecimento por si só já não é algo que te coloca com posição de diferenciação. Tá? Não quer dizer que ele não seja importante, ele é importante, sempre vai ser. A questão é que você vai ser mais remunerado pela sua capacidade de resolver problemas. Tá? E isso, para quem trabalha home office, tem que estar muito claro, porque às vezes fica aquela coisa de você esperar um reconhecimento por parte do seu cliente ou das empresas do mercado, que você estudou muito, que você é muito capacitado, e esse reconhecimento muitas vezes não vai vir. Tá? E esse não é o problema, de fato. Porque eu acredito que, no meu caso, o reconhecimento é questão da empresa pagar o que eu estou pedindo para ela, para fazer meu trabalho. Então, eu estou fazendo uma proposta, a empresa está disposta a pagar, isso, para mim, é um reconhecimento. E eu acredito que isso também é algo que faz com que profissionais que trabalham no home office tenham seu diferencial. Então, esse é o segredo número 1. Segredo número 2, e esse aqui pode se parecer um pouco controverso, tá? E a minha ideia é justamente isso, fazer aí uma quebra de paradigma aqui entre a gente. Você não precisa saber vender, tá? E daí você pode perguntar, Marcos, você tá louco, né? Como que eu vou fechar projeto se eu não vender o projeto? Tecnicamente, você pode falar, não, isso aqui é uma venda. Ok, mas vender, que eu digo aqui, o verbo vender, no que diz respeito à visão clássica de vendedor, tá? A visão clássica que eu tenho de vendedor é de alguém que tenta me empurrar alguma coisa, tenta me convencer daquilo, tenta forçar alguma coisa a acontecer, tá? Então, e o que eu proponho é que a gente não precisa ir esse caminho, e esse caminho nem é o melhor, inclusive. Existe um outro caminho melhor, que é o vender sem vender. Tá? Pode parecer, no primeiro momento, algo estranho de ouvir, tá? Mas eu vou explicar essa ponte aqui para vocês. Essa ponte aqui conecta uma ilha ao continente, acho que é o Golden Bridge, lá de São Francisco. E aqui ela representa também a ideia que eu quero passar para vocês. A venda consultiva. A venda consultiva, ela faz com que você coloque o cliente de maneira que ele entende exatamente onde ele está e exatamente onde ele quer chegar. Isso tem que ficar muito claro para o cliente. E você se coloca para o cliente como uma ponte que vai levar ele de onde ele está, onde ele quer chegar. Tá? E quando você faz dessa forma, fica muito claro para o cliente que você é a melhor solução para o cliente chegar naquele estado desejado. Você não está vendendo mais seu trabalho, você está vendendo o resultado desejado. Né? Então, um exemplo na área de TI. Não estou te vendendo o meu código, né, ou
as minhas horas trabalhando para desenvolver o código para você. Estou te vendendo um sistema que vai permitir aumentar seu faturamento. Então, é isso que o cliente quer no final das contas, né? Então, a gente tem que vender o resultado e se colocar como o meio pelo qual o cliente vai alcançar aquele resultado. Isso aqui, existem várias técnicas de venda consultiva, a mais conhecida dela chama Spin Selling. Vou colocar aqui no chat para quem depois quiser procurar como que é essa metodologia, e que diz respeito a você fazer muitas perguntas na hora da venda. Então, em vez de você falar para o cliente, isso aqui é melhor, faz isso, faz aquilo, você começa a fazer perguntas. Perguntas que geram clareza para o seu cliente e, a partir das respostas que o seu cliente chega, fica muito óbvio que você é a pessoa mais capacitada para atender o que ele precisa. Tá? Então, isso aqui é a grande sacada do vender sem vender, e profissionais que fecham projetos usam muito dessa técnica, que no nosso meio de TI não é tão conhecida. Essa técnica eu estou trazendo de outra área que eu tive acesso, a parte de marketing, porque eu vi que faz parte, contextualiza muito bem o nosso segmento de atuação. Dito isso, segredo 3. Isso aqui é outra controvérsia que vai ser bem legal de ver também o feedback de vocês. Você não precisa ser disciplinado, tá? Para trabalhar home office. Isso aqui talvez seja o maior mito que existe no que diz respeito ao home office, tá? O mito da disciplina. O que vem à mente de vocês quando vocês ouvem a palavra disciplina? Para mim, vem essa figura aí, dos militares enfileirados, seguindo ordens aí de um comandante, né? Porque se você parar para ver o significado da palavra disciplina no dicionário, ela significa obedecer ordens. Tá? Então, exige muito mais disciplina de você trabalhar numa empresa que você tem que ter um horário para entrar, um horário para sair, do que trabalhar home office. Né? Porque quando você tem horário para entrar e horário para sair, você tem regra para cumprir. Né? Agora, qual que é a grande diferença? Você não precisa de disciplina. Então, como que eu faço? Né? Eu prefiro buscar alinhamento. Tá? O que é buscar alinhamento? É buscar entender o porquê que você está querendo fazer o que você está fazendo. Simplesmente isso. Porque daí você não precisa se forçar a fazer. Se você tem um porquê você está se propondo a fazer tal projeto, por que você está querendo fazer aquele trabalho, você não precisa se forçar. Você sabe a sua responsabilidade e você faz. Então, em vez da disciplina, o que é necessário para o home office? Responsabilidade. É a grande palavra. Por quê? Tem dias que se eu precisar trabalhar à noite, madrugada, final de semana, eu trabalho. Eu trabalho, assim, isso sem me comprometer na minha vida pessoal. Por quê? Eu entendo que aí eu faço concessões. Às vezes, durante a semana, eu preciso tirar um dia para resolver alguma questão pessoal, ou eu quero tirar um dia de folga. Então, ou seja, eu não tenho muita disciplina de horário, não. Agora, no que diz respeito a resultado, a datas de entregas, isso eu tenho responsabilidade. Então, existe uma entrega para o dia 15. Se está atrasado, eu vou ter que trabalhar final de semana, madrugada eu trabalho. Porque, assim, eu assumi a responsabilidade. Só que isso é diferente de disciplina. Disciplina é sobre obedecer a ordem, né? Então, existe todo um mito no que diz respeito ao home office daquela pessoa que é regradinha, que consegue acordar sempre no mesmo horário, a pessoa troca de roupa, senta no seu escritório como se estivesse indo para a empresa, trabalha das 8 às 6, para de trabalhar. Se isso funciona para você, está ótimo, tá? Mas para mim não funciona. Então, isso não é impeditivo para você conseguir trabalhar home office. Se você não consegue ou não deseja esse nível de regra, então você não vai te impedir. Tá? Isso eu posso te falar com bastante certeza. Bom, me coloca no chat essas duas questões aí, como que chegou aos seus ouvidos. Sobre vender sem vender e sobre você não precisar ter disciplina. Tá? Não que disciplina seja algo ruim, só estou falando que não é necessária. O que não é requisito, né? Mais importante. Sim. O Fernando me falou, na área de saúde você precisa dar consultorias. O Wagner falou, na área de saúde é mais difícil home office, não ser que na casa do paciente. É legal essa questão sobre o que é mais difícil. Normalmente, ambientes de alta criticidade costumam ter mais dificuldade entre projetos home office, tá?
Isso é algo que eu observei também. Então, se tem algo que, por exemplo, coloca a vida de alguém em risco, como hospital, ou sistema que se parar tem um grande prejuízo financeiro, ambientes de alta complexidade, de alto risco, tem mais, tende a mais não ter tantos projetos remotos, porque o negócio precisa das pessoas próximas, tá? E eu não vejo problema nisso. O problema são negócios que não têm essa necessidade e existe uma cultura que te obriga a estar lá. Tá? Por exemplo, se você chegar no seu chefe 11 horas da manhã e falar para ele, terminei meu trabalho de hoje, volto amanhã, o que ele vai te dizer, provavelmente? Que você tem que cumprir esse horário. Você vai ter que ficar até 5 horas da tarde. O que isso gera? Isso gera burocracia. As pessoas começam a achar o que tem que fazer, porque começam a ocupar o tempo. E nem sempre esse tempo está sendo ocupado de forma produtiva. As pessoas estão ali cumprindo tabela. Então, é sobre isso que eu acho que a gente, como profissional, esse posicionamento tem que vir da gente. Tá? Se a gente esperar das empresas quererem mudar essa cultura, isso não vai acontecer tão cedo, talvez. Outros ambientes de risco, de alta criticidade, isso realmente eu não acredito que vai tomar uma mudança tão rápida por conta da própria característica do negócio. Tá? O Fernando falou, às vezes você reduz sua produção para cumprir a hora certa. Exatamente. Então, no home office, o que é legal? Você trabalha com produtividade. Né? O home office te obriga a trabalhar por resultados. Essa que é a grande questão. Você começa a ter mais responsabilidade. Então, o resultado precisa ser entregue. Não importa quantas horas você vai trabalhar. Isso pode favorecer muitas das vezes. Favorece quem tem alta produtividade. Porque se você faz o seu trabalho em menos tempo, ninguém está te monitorando se você está trabalhando 8 horas ou 6 horas. Né? Ou 4 horas. Então, por isso que até naquela questão de vender homem-hora pode ser um erro, porque você está com a mesma mentalidade de quem está lá na empresa, né? De vender hora. Só que aqui, no home office, a gente vende resultado. Resultado costuma ter um valor muito grande. Tá? Vender sem vender, a metodologia é uma forma diferente, talvez muito mais eficaz para novo efetivo. Concordo, Vitor, concordo bastante mesmo. Né? A gente vem da consultiva, assim, você se coloca no papel de consultor, você é especialista aos olhos do cliente, e você faz perguntas, porque o cliente, qualquer pessoa perto de um especialista, tende a reconhecer a autoridade. Por exemplo, você vai no médico, o médico vai te fazer perguntas. Você vai responder porque você olha no médico a figura de autoridade. Né? Então, só que depois ele vai te dar um diagnóstico. No nosso caso, a gente ouve o cliente, faz perguntas, para que o cliente entenda. É isso que você quer? Ficou claro agora para você? Você está aqui, você quer chegar aqui. Ok, está muito claro isso para você agora. Tá, eu faço essa ponte para você. Eu consigo fazer você daqui e chegar até aqui. Né? Agora a gente vai negociar prazo e custo. Ou seja, fica mais fácil. Você não está empurrando nada. Sabe? E eu acredito que esse é um modelo que funciona muito bem. Sempre ouvi que tem que ter disciplina. Eu também, até hoje eu ouço. Até quando eu falo que eu não tenho horário para acordar, as pessoas até olham estranho. Eu, por exemplo, produzo melhor no período da manhã e após as 15 até as 21. Mas dentro da empresa fica complicado essa jornada. Concordo. Porque o corporativo tradicional, da 8 a 6, ele não leva em consideração o seu biotipo, né? A sua condição biológica. Eu sou uma pessoa noturna. Então, minha produtividade à noite é muito maior do que de manhã. Então, eu otimizo isso. Eu trabalho mais à noite. Né? Só que a maior parte das pessoas não está trabalhando à noite. Né? Rosilene, quero muito poder trabalhar home office. Rosilene, fica comigo aqui até o final. Vai ter bastante coisa legal para você. Bom, obrigado pela contribuição, pessoal. Vou voltar agora para a apresentação. E tem mais conteúdo bastante legal para vocês. E acredito que vai valer a pena. Tá? Então, o mito da disciplina. Isso aqui é um dos que eu mais ouço mesmo. Segredo número 4. Né? Você está a 2 contatos da sua próxima oportunidade. Tá? E agora aqui eu estou falando sobre networking. A gente vive num mundo conectado, o tempo todo, 100% do tempo. Então, o que normalmente você faz quando você fica desempregado? Né? Ou se você já ficou desempregado alguma vez na vida? Eu fiquei, a primeira coisa que eu fiz foi falar com as pessoas que eu conheço, para avisar que eu estava procurando uma oportunidade, se soubesse alguma coisa me indicasse. Né? Ou seja, estou recorrendo ao meu network.
Meu primeiro projeto home office, eu consegui através do network, da mesma forma. Ou seja, só que o que eu entendi? Talvez a pessoa que você acione não tenha a oportunidade, mas ela conheça alguém que tenha. E a gente está ali a 2 contatos da próxima oportunidade. É alguém que conhece alguém que te indique. Tá? E a gente precisa explorar isso. Tá? A questão é que o networking ele é muito subutilizado. A gente só recorre ao networking a partir do momento que a gente precisa dele. E esse é um erro estratégico em gestão de carreira. A gente, na hora que a gente está conduzindo a nossa carreira. O networking tem que ser algo cultivado diariamente. Todo santo dia. Aquelas pessoas que são chaves estratégicas para vocês têm que ter contato com bastante frequência, sabe? E esse contato não precisa ser um contato tão próximo, né? Você almoçar com a pessoa todo dia, né? Não estou falando disso. Mas você precisa estar na mente daquela pessoa com bastante frequência. E isso eu vou entrar com bastante detalhe agora na parte da metodologia, mas o segredo é o seguinte, para começar, você só precisa de uma indicação. Tá? Agora, eu não tenho networking, não conheço pessoas, então eu só trabalho agora começar a construir essa rede, tá? Começar a se relacionar mais com as pessoas. São as pessoas que abrem as pontes que você precisa para as próximas oportunidades. Tá? Então, esse é o grande pulo do gato, por assim dizer, né? A Fernanda falou, chama ciclo circadiano, seu melhor horário. Então, obrigado pelo termo, eu não conhecia, Fernanda, mas é bem isso mesmo. Bom, vamos lá. Agora chegamos aqui no como, né? No que realmente o que eu acredito que muitos devem buscar com essa apresentação aqui de hoje. Vou apresentar para vocês 4 pilares, tá? Então, são 4 conceitos, 4 ideias, tá? Que vão te ajudar a começar hoje mesmo a trilhar o caminho do home office. Eu falo hoje mesmo porque, assim, você consegue fazer a partir de hoje. Tá? São pequenos ajustes, coisas que você vai fazendo aos pouquinhos, que vão ser uma composição ao longo do tempo, que isso vai começar a te proporcionar oportunidades. Isso aqui é um framework. Tá? Eu montei um framework, e esse é um termo aí muito comum em TI, framework, para mostrar o processo de uma maneira geral. Tá? E é um processo cíclico, tá? Ou seja, ele não acaba. E ele sempre volta para o início. Né? Então, é um processo de melhoria contínua. Não sei se alguém conhece PDCA, essa questão de melhoria contínua, que, ou seja, você está sempre aperfeiçoando o seu método de trabalho. Né? Então, é algo que não tem fim. Porém, é algo que você fica cada vez melhor. Primeiro deles, posicionamento, mentalidade, criar oportunidades e trabalhar sua produtividade. Tá? São esses 4 pilares que eu falo para você hoje, que você só precisa disso para trabalhar home office. Primeiro deles, posicionamento. Tá? Aqui, alguém me perguntou sobre nicho, alguns slides atrás, no chat, e isso aqui acho que exemplifica o que é a questão do nicho. Tá? Nicho, o seu posicionamento é uma intersecção entre 3 coisas. Tá? É um mercado que você gosta ou conhece, né? As habilidades que você possui e desejos e necessidades desse mercado que está disposto a pagar por uma solução. Tá? Isso é importante. Então, tem demanda, você tem habilidade e você gosta e você conhece esse mercado. Tá? Dos 3, mais importante de todos é você gostar. Você gostar do que você faz. Você está no mercado que você conhece e que você gosta. Esse de longe é mais importante. Em segundo lugar, a questão da demanda. Tem que ter essa necessidade do mercado. O mercado precisa entender que isso é necessário. E por último, as habilidades que você possui. Por que eu jogo a habilidade por último? Porque a habilidade você pode desenvolver a qualquer momento. Né? Então, eu quando fui para a área de gestão de projetos, eu não tinha essa habilidade. Eu fui desenvolver essa habilidade. Existe curso, é o conhecimento. Conhecimento é a prática, a repetição, né? A sua experiência. Mas isso você pode desenvolver. Isso não é algo que te impede para começar. A intersecção desses 3 te gera seu posicionamento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um consultor RP. Consultor RP trabalha com SAP. SAP, eu pessoalmente não conheço, mas eu conheço alguns profissionais que trabalham nessa área. É um sistema gigantesco. Então, hoje, você falar que é consultor SAP é um posicionamento genérico. Né? Você ainda está falando algo muito amplo. Né? Mas você tem habilidade o quê? Habilidade de SAP, a BAP, né? Que é a linguagem do SAP. Você gosta desse mercado, né? Você gosta de trabalhar com essa tecnologia
E você tem experiência, por exemplo, com empresas de... vamos dar um exemplo aí na área do turismo, né, que eu dei um exemplo. Né? Você tem bastante bagagem em turismo. Você gosta dessa bagagem em turismo. Então, você olha para esse mercado tem os desejos e necessidades dele. Você se especializa em ser o quê? Consultor SAP para o segmento do turismo. Tá? Se isso compor algo que você junte essas três características aqui, você tem um posicionamento diferenciado. É só isso que você precisa. Então, falando de você fazer mais um curso para chegar no posicionamento. Não, é mais você analisar mesmo a sua história, o seu conhecimento, os seus gostos, olhar para as suas experiências e encontrar aí, dentro da sua história, aquilo que faz sentido. Tá? No meu caso, eu tinha bastante habilidade em automação industrial, parte de integração de sistema e controle de acesso. Eu gosto desse mercado, sabe? E esse mercado está muito forte em IoT atualmente, né? IoT, internet das coisas, está muito forte nisso. É um mercado que eu gosto também, que trabalha com muita inovação. E tem muita necessidade nesse mercado. Então, por exemplo, eu que estou nesse mercado, quem está nesse mercado está surfando uma onda muito boa, porque é uma tendência mundial. Tem muita necessidade, você só precisa desenvolver essas habilidades e precisa gostar disso. Aí você tem um posicionamento. Bom, dito isso, quais vantagens de você ter um posicionamento específico? Tá? Os clientes, aos poucos, passam a vir até você em vez de você ficar caçando clientes. O que acontece hoje, especificamente comigo, surgem projetos, as pessoas vêm até mim, eu não preciso mais ficar caçando clientes. Né? Agora, se eu quiser caçar clientes, é outra história. Mas eu estou falando o seguinte, você não cria mais, você muda a relação de dependência, você para de depender do mercado e o mercado começa a depender mais de você, porque você é especialista. Os profissionais generalistas deixam seus concorrentes e não têm a mínima chance. Né? Não tem como um generalista que não estuda aquilo que você estuda competir com você. Sabe? Ele deixa de ser seu concorrente. Então, eu tenho outro mercado que não o seu. E, por último, os clientes literalmente imploram para trabalhar contigo. Você tem agenda cheia, pode aumentar seus preços e escolher com quem trabalhar. Esse aqui é o ponto que também pode gerar uma certa dúvida, desconfiança, mas será mesmo? Só que minha experiência diz que sim. Os clientes querem você, porque normalmente você começa a ser indicado. A indicação ela tem um poder muito grande, porque indicação, quando você faz qualquer indicação na vida, você faz baseado em confiança. E as empresas precisam o quê? De confiança. Elas precisam de profissionais que realmente são pontas firmes, que possam se responsabilizar. E esse profissional não existe com tanta abundância quanto a gente pensa que existe. São poucos profissionais que têm alta responsabilidade, que você pode confiar e que são especialistas em determinada área. Então, ou seja, o cliente quer você. Ele vai começar assim, a querer negociar para ter você. E aí, nessa posição, você está numa posição favorável para aumentar seu preço e até escolher se você quer trabalhar naquele projeto ou não. Tá? Diz para mim aí no chat, fez sentido essa parte para você até agora? Sobre posicionamento? O Walter falou, comento vejo solicitações, quem trabalha com sistemas ou que infra. Eu sou de infra e estou tentando home office, mas está bem complicado. 4 meses não consegui nenhum cliente ainda. Walter, eu precisaria até entender um pouquinho mais a sua situação para poder te ajudar de alguma forma, tá? Mas uma parte que eu vou falar para você sobre mentalidade, eu acredito que vai ajudar você bastante essa parte também. Tá? Bom, mais alguém tem alguma consideração para colocar a respeito de posicionamento? Posicionamento, gente, é algo que vem da gestão estratégica de negócio, tá? E estou trazendo isso para a nossa realidade. Tá? Os profissionais hiper especialistas. Legal, Fernando. E, assim, posso apostar que esses profissionais são bem remunerados, escolhem o que quer trabalhar e se divertem fazendo o que fazem. Legal. Hoje eles escolhem clientes. Sensacional. Bom, vamos voltar aqui agora para o próximo pilar da metodologia, né?
Primeiro pilar, posicionamento. Segundo pilar, mentalidade. Tá? Tem um livro chamado Mindset, de uma psicóloga PhD americana chamada Carol Dweck, que ela fala que existem dois tipos de mente, né, das pessoas. Mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Né? Mentalidade fixa é aquela mente que para de crescer. Ela chegou em um determinado patamar, chegou ali e se estabilizou ali. Tá? Então, aquela pessoa que diz que não sabe fazer, mas não quer tentar, ela fala que não consegue aprender, ou que se for difícil ela desiste, ou que não sou bom nisso, ou seja, ela tá numa armadilha mental. Tá? Essa mentalidade, ela se sabota. E isso acontece muito, muito, muito com os profissionais de TI. Muito. Os profissionais de TI, em tese, eles são muito inteligentes. Tá? Eu só conheci profissional inteligente nessa área. Muito inteligente. Porque o que a gente trabalha, as outras pessoas olham a gente como loucos. Tá? Porque a gente trabalha com código, com protocolos de comunicação, sabe, com sistemas complexos. E tudo isso demanda uma inteligência cognitiva muito grande da nossa parte. Mas por que a gente tem tanta dificuldade no que diz respeito a outros assuntos, como, por exemplo, a gente se posicionar, a gente se comunicar, a gente negociar e a gente se expor? Por conta dessa questão da mentalidade. Agora, por outro lado, a mentalidade de crescimento, a pessoa que tem essa mentalidade, ela pensa de uma outra forma. Assim, se eu errar, eu tento de novo. Eu quero algo, eu vou fazer isso até conseguir. Né? Ouvir como as outras pessoas fizeram me ajuda. Adoro receber feedback. Ou meu esforço e minha atitude controlam a minha habilidade. São pensamentos, são ideias, formas assim, de se ver a vida que fazem com que essas pessoas tenham mais resultados. Tá? Então, não existe pessoas, uma habilidade que você não possa desenvolver. Agora, se você acredita que você não pode, você está certo. Você não vai poder mesmo. Tá? Existe uma frase muito utilizada nesse meio do treinamento pessoal que diz isso. Se você acha que pode ou que não pode, você está certo. Tá? O home office, minha visão pessoal, tá? Ele está acessível a todos, mas ele não é para todos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Apesar de qualquer pessoa, você que está me ensinando se você colocar isso como prioridade na sua vida, trabalhar para isso, se esforçar, fizer isso até conseguir, você pode. Agora, se você achar que é muito difícil, ou que isso vai dar muito trabalho, ou que isso vai te gerar muita zona de conforto, então você não vai poder. E a maior parte das pessoas que não conseguem tem muito a ver sobre a questão da mentalidade. Tá? Vamos dar um exemplo aqui prático, da onde que a mentalidade implica no dia a dia. Né? Você está aqui no lado esquerdo, você agora, né, desse tamanho, aonde você quer estar daqui do outro lado direito, daquele tamanho. Ou seja, o seu resultado ele é consequência direta do seu desenvolvimento pessoal. Tá? O quanto você cresce como pessoa determina a qualidade do resultado que você vai ter profissionalmente. Então, para isso, imagine você que hoje talvez tenha, tá? Não estou afirmando que tenha, mas digamos que você tenha medo, insegurança, você tenha procrastinação, maus hábitos, ou tenha tido experiências muito ruins no passado, por exemplo, com projetos freelas, com clientes que não queriam te pagar, ou com clientes que te demandavam demais, e você acreditou que isso não era para você, né? Então, para você chegar do outro lado, atravessar a ponte, você vai ter que trabalhar isso, sabe? Não é sobre o que você sabe tecnicamente, porque provavelmente aquilo que você sabe tecnicamente já é o suficiente, tá? E na parte das vezes não é o problema. O problema é que você tem que desenvolver autorresponsabilidade. Você precisa se comprometer com o que você estabelece para a sua vida. Precisa começar a confiar mais em você, aumentar a sua autoconfiança. E precisa ter propósito, né? Então, fazer as coisas porque você quer fazer as coisas, não porque alguém te pediu para fazer, ou porque o mercado está demandando tal coisa, não, é porque você quer fazer tal coisa. Colocar propósito nas suas ações, fazer as coisas de propósito. Tá? E essa é a verdadeira mudança. Você se torna essa pessoa do lado direito, tá, que consegue ter autorresponsabilidade, comprometimento, confiança e propósito, automaticamente seus resultados acompanham você. Tá? Então, o home office ele vai exigir desenvolvimento pessoal. Tá? Não pense que se você não se desenvolver, você vai conseguir. Não.
vai exigir isso de você. Tá? Bom, eu vou voltar aqui antes de falar da terceira parte. Essa parte aqui é mais tensa mesmo. Alguém tem alguma consideração a colocar a respeito de mentalidade, sobre forma de pensar? Tem um microfone aberto, acho que é o Fernando. Fernando, eu vou colocar isso no mudo, tá bom? A menos que você queira falar alguma coisa. Tá. Ok. Ficou claro essa questão da mentalidade para vocês? Como isso é importante para quem busca trabalhar home office? Ok. Fernando, ok. Legal. Legal. É bom saber que está fazendo sentido, tá, gente? Isso para mim é muito importante. Fabiano, com certeza sim, o Vitor. Legal. Legal. Sensacional. Tá? Bom, terceiro pilar. A gente falou de posicionamento, falou de mentalidade. Terceiro pilar, gerar oportunidades. Bom, eu coloquei aqui alguns logos, né, de sites que existem na internet aí, que tem oportunidades home office, entre outros aí, né, que vocês provavelmente conhecem, qualquer Git Hunter, Geek Hunter, né, Workana, 99 Freelance, tem outros. Eu montei uma lista com quase 30, tá? Isso aí eu vou disponibilizar para quem ficar até o final do webinar. Agora, quando a gente diz sobre gerar oportunidades, as oportunidades estão em todos esses lugares. Todos. Tá? Não tem talvez um lugar que seja melhor do que o outro. Vai depender muito da especialidade que você se propõe a trabalhar. Tá? Talvez um site esteja mais aderente à especialidade que você está se propondo a fazer do que o outro. Então, não existe assim, um melhor site para se alcançar oportunidades. Agora, você precisa gerar oportunidades. Tá? Então, para isso, saber onde seu cliente está é o primeiro ponto. Onde está o seu cliente? O seu cliente está em algum desses portais? Então, se ele está lá nesses portais, você precisa estar lá também. Né? Eu coloquei também ali uma figura de 3 pessoas interconectadas, ali significa networking. Né? Então, o seu networking também é tão importante. A gente fala de trabalhar home office, mas conseguir os projetos home office, você pode fazer tanto online quanto offline. Né? A maior parte, se não for todos os projetos que eu fechei home office, eu fechei presencialmente. Fechei presencialmente para depois trabalhar home office. Isso foi o meu caso. Só que existem plataformas hoje que facilitam muito esse processo. Né? Você consegue fazer totalmente 100% online. E para isso você precisa conhecê-los. Tá? Então, ao final do webinar, fique aqui comigo que eu vou te passar uma lista de todas as que eu achei e pesquisei, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Tá bom? Qual que é a ideia também de gerar oportunidades? Você precisa cultivar o networking de maneira sistêmica, tá? Sistemática. O que eu quero dizer com isso? Networking não pode ser aquela coisa que você aciona quando você precisa. Tá? O networking tem que ser algo que tem que ser cultivado diariamente. Tá? Então, você tem que colocar tempo na sua agenda para fazer networking, para conversar com as pessoas, para postar um artigo, sabe? Ter um blog pessoal, postar um artigo no LinkedIn, interagir em publicações de pessoas em grupos. Tá? Tudo isso é importante. Tudo isso é importante porque você é visto, e quem é visto é lembrado. Tá? Para gerar oportunidades. Prospecção online e offline. Então, a partir do momento que você entende onde seu cliente está, você vai entender onde está, qual a melhor maneira de abordá-lo. Né? Seja no online, seja no offline. E você precisa ter na sua agenda tempo para fazer isso. Tá? A prospecção nunca acaba. Não é porque você fechou um projeto que você parou de fazer prospecção. Porque o projeto acaba e você precisa de outro. Então, a prospecção é um processo. Por isso que é cíclico, você está sempre fazendo. Sua marca pessoal é um ativo. Tá? Branding, essa palavra americana que significa marca pessoal. Você precisa criar sua marca pessoal. Né? Assim como empresas têm a sua marca pessoal, o logotipo, o seu slogan, você como profissional, você também pode e deve ter uma marca pessoal. Uma marca pessoal forte, a partir do momento que alguém fala de você, já lembra o que você faz. Tá? Então, lembra do Marcos, aquele cara que é especialista em controle de acesso? Ou seja, você já vinculou no seu nome a sua especialidade. Você criou uma marca.
E isso faz com que você seja conhecido por aquilo. Isso te dá muito mais força também para conseguir oportunidades. Outra coisa que eu entendi também para mim, tá? Lei dos números. Compense em números o que te falta em habilidade. Enquanto você não tem habilidade, você tem que fazer mais vezes. Tá? Então, até conseguir essa habilidade. Imagina você fazer uma vez só, não consegui, não vou fazer de novo. Aquela mentalidade fixa. Então, se você não tem essa habilidade ainda, você tem que fazer muito, mas muito mais, até conseguir gerar habilidade para você. Então, números compensam, porque chega uma hora que é repetição, você fica bom naquilo. Você faz isso com mais frequência, que você vai ficando bom nisso tudo. E por último, encontrar sua média de conversão. O que eu quero dizer com isso? Para cada oportunidade gerada, quantos clientes você fecha, né? Então, imagina que eu tive 10 oportunidades esse mês, 10 propostas que foram enviadas. Quantas eu fechei? Né? Fechei uma, fechei duas, fechei 5. Isso é uma média, tá? E você, ao longo do tempo, você compra a sua média de conversão. Quantos projetos, quantos clientes você consegue a partir de quantas oportunidades. Porque daí, você não tem controle sobre o cliente fechar com você ou não. Mas você tem controle sobre o que você faz para conseguir a oportunidade. Então, você começa a encontrar a sua estatística. Se eu faço tantas movimentações nas redes sociais, se eu converso com tantas pessoas, isso me gera tantas oportunidades. A partir dessas oportunidades, existe uma estatística que eu vou fechar tantos projetos. Ou seja, você tem que começar a ter familiaridade com o número. É pensar mesmo como a empresa pensa, né? E trabalhar com os números a seu favor. Tá? Isso faz total diferença para você que está buscando o home office. Faz sentido essa parte da questão de gerar oportunidades? Ficou alguma dúvida? Aliás, apesar de, no final a gente vai poder conversar um pouquinho mais, mas se tiver alguma coisa pontual, eu já consigo ir interagindo com você. E por último, pilar 4, produtividade. Tá? Aí sim entra no que diz respeito ao dia a dia no home office. Tá? Existe aquele mito da disciplina, né? Mas você não precisa de disciplina, você precisa de produtividade. E produtividade é atingir sua alta performance, tá? Como pessoa, como profissional. Você está, assim, trabalhando na sua melhor versão. E o que eu quero dizer com isso, né? Alta performance pessoal e profissional. Você chega num ponto que você já procrastina menos, você consegue ter mais foco, mais tempo focado, né? Isso existem técnicas, né? Como o Pomodoro, entre outras, mas você começa a monitorar o que está passando na sua cabeça, se aquilo está te limitando ou não. Então, trabalhar essas questões te fazem chegar em alta performance. O profissional em alta performance produz muito, pega mais resultado, pega mais projeto, consegue ganhar mais dinheiro. É tudo uma consequência da pessoa que você se torna. Você também vai precisar de uma agenda produtiva instigante. Tá? E assim, tudo que a sua vida envolve, né? O seu trabalho, o seu lazer, seus estudos, sua saúde, sua família, o que mais for importante para você, isso tem que estar na sua agenda. Tá? Porque o que não está na agenda, a gente esquece, muitas vezes. Ou a gente fica no piloto automático, fazendo meramente por hábito. Né? Agora, quando a gente pensa em alta performance, a gente pensa em ter agenda. Isso não significa que você tem que ter horário pré-determinado para fazer as coisas. Por exemplo, vai sempre trabalhar em determinado horário. Isso não precisa ser regra. Mas você não pode perder sua agenda de vista. Né? Você vai ter prazos para entregar, você tem compromissos agendados. É muito comum no home office ter reuniões com o cliente, e essas reuniões você precisa ser pontual. Né? Então, isso é algo que quem tem agenda consegue controlar bem. E essa agenda precisa te dar produtividade. Tá? Um local de trabalho otimizado também, né? Então, a gente pensa assim, reduzir interrupções, demandas externas, pessoas que vêm falar com você precisa ter um local de trabalho que você consiga trabalhar bem. Né? Quem tem dificuldade com isso, lógico que dá sempre para achar uma solução. Né? A gente às vezes troca a ordem das coisas que a gente tem que fazer. Eu converso com algumas pessoas que falam que trabalhar com home office é difícil porque na casa da pessoa não consegue ter tranquilidade para trabalhar. Mas eu inverto a pergunta, mas você já tentou fazer isso? Né? Ou se não, se surgisse, se você pudesse conseguir o projeto home office, você resolveria esse problema? E provavelmente sim, existem várias alternativas para isso, né?
E desde você conversar com a sua família, criar regras dentro da sua própria casa, ou você sair mesmo da sua casa e trabalhar no coworking, no café, não vejo isso como um impeditivo, mas isso precisa ser um objetivo seu, você precisa otimizar seu local de trabalho. Mais um ponto importante, buscar relacionamento com pessoas fora do mundo online, porque a gente fica muito tempo sozinho, né? Então, o ser humano não foi feito para ficar sozinho muitos períodos de tempo. A gente precisa ter relacionamento pessoal com pessoas do mundo real, né? Então, isso tem que também estar na sua agenda. E participar de eventos, fazer network presencial, isso é muito importante. E por último, se livrar da ansiedade, sabe? O grande dificultador de muitas empresas, muitas culturas empresariais, está no que diz respeito a criar uma cultura de ansiedade. Você tem que estar sempre disponível para a empresa, você está sempre tendo que responder quando é solicitado. Chega aquele e-mail, aquela mensagem, você já tem que responder. No home office, isso acaba, tá? Ou pelo menos tem que acabar. Porque a comunicação ela começa a ficar mais assíncrona, né? Eu te mando uma mensagem, você vai me responder quando você puder. E eu vou te responder de volta quando eu puder. Tá? Ou seja, a questão de urgência ela tem que ser negociada. Quando que é urgente? Quando não é urgente? Para acabar com um negócio chamado, é uma sigla em inglês, chama FOMO, Fear of Missing Out, significa você tem medo de perder alguma coisa, né? Quando você está de fora de alguma discussão, tem uma thread lá no Slack, no Skype, que o pessoal está conversando sobre o projeto e você não está presente. Nossa, eu fico com ansiedade daquilo. No home office, a cultura é ok você não responder em tempo real. É ok, é aceitável, porque eu sei que você vai trabalhando em horários diferentes. Tá? E isso é algo libertador mesmo. Tá? Bom, não existe mágica, gente. Tá? Existe método. Tá? Então, eu proponho para vocês aqui não é nenhuma mágica e também não é algo de outro mundo. Mas, porém, vocês viram que existe método, existe trabalho sério por detrás disso tudo aqui que eu estou propondo para vocês. Eu quero te ajudar nessa transição para o home office. Né? Esse é o meu grande objetivo. Então, eu quero saber aqui de você, no chat. Primeiro, fez sentido os 4 pilares? Posicionamento, mentalidade, gerar oportunidades e produtividade. São os 4 pilares. Isso para mim fez sentido? Você concorda? Bastante, o Vitor. Concorda, Walter? Legal. Fez. Legal. Legal, pessoal. Obrigado pelo feedback. Sim, exatamente isso. Sensacional. Bom, a pergunta que eu faço para vocês agora é assim, vocês me dão permissão para apresentar a oportunidade que eu tenho para vocês aqui hoje? Legal, sim. Agradeço. Claro. Show. Ok, eu quero te ajudar nessa transição para o home office. Para isso, o que eu tenho no meu primeiro presente, né? Existe um jeito complicado, gente. O jeito é que, assim, você tem um cadeado de 10 mil combinações. É fazer sozinho. É fazer sem apoio de quem tem experiência. Ou simplesmente tentar aprender por conta própria, que pode te levar tempo. Então, você vai ter que estar disposto a investir tempo. Ou, o jeito mais simples, que é um acompanhamento direto. Alguém que já passou por isso pode te ajudar. A pergunta que eu te faço, você se interessaria em ter meu acompanhamento pessoal para te ajudar a realizar a transição para o home office? Para isso, eu vou te dar o meu presente de hoje, o primeiro presente, a sessão estratégica de clareza. Tá? E é a sessão estratégica de clareza? Vou voltar aqui para vocês de novo. Tá? A sessão estratégica de clareza é um horário que você vai agendar comigo na minha agenda. Tá? Eu vou passar um link aqui no chat. E nesse horário, eu vou te ligar, eu vou pegar meu celular, vou te ligar, e a gente vai conversar aí por volta de 45 minutos, 1 hora, sobre o seu momento atual, o que você está buscando, como eu posso ajudar, vou te mostrar assim, mais detalhes do meu trabalho, obviamente, tirar todas as suas dúvidas e te apresentar aí sim uma proposta de trabalho bem coerente com aquilo que você está buscando. Tá? É personalizado esse trabalho, por isso que eu não ofereço assim para todo mundo aqui agora, de uma forma padrão, né? É um trabalho personalizado. E
Obviamente, eu tenho limitação de agenda, então eu tenho poucas vagas para essa sessão. Então, eu preciso que quem realmente se interessar, fez sentido aqui hoje, agende agora. Tá? Como vai funcionar também? Para quem essa sessão estratégica é adequada? Profissionais de TI, né, analistas, programadores, coordenadores, que querem realizar uma migração para o home office, né, entendem que precisam sair da zona de conforto, e essa parte é com você mesmo, possuem mentalidade de crescimento, tá? Então, é aquela diferença que eu expliquei anteriormente, querem mais qualidade de vida e sabem que tem potencial para ir além. Tá? Você sabe que dentro de você tem potencial, você quer despertar isso, você quer mais a sua vida, você quer ter mais qualidade de vida. Então, isso é para você. Tá? Então, o link eu vou colocar agora no chat e você já vai poder agendar comigo agora. Tá? O que está aqui. Vou até abrir com vocês aqui para mostrar em tempo real como que é o agendamento, e é extremamente simples. Tá? Antes da gente abrir um espacinho para a gente fazer mais um bate-papo. Compartilhar aqui minha tela com vocês também de novo. Tá? Deve estar aparecendo aí meu navegador. Um pouquinho lentinho só, mas já está carregando. Lá. Vou abrir aqui a tela, um pouco dentro. Um minutinho, já volto aqui enquanto está carregando, porque eu acho que minha internet está um pouco lenta. Ok, voltamos. Já volto com vocês. Pago? Não, Interberg, essa sessão eu estou dando de presente, mas por minha conta, tá? Essa sessão de clareza, onde a gente vai entender exatamente onde você está, onde você quer chegar, se eu posso te ajudar. Isso eu estou fazendo por minha conta, tá? O trabalho personalizado, sim, daí sim tem uma proposta que eu vou fazer para você, mas vai ser de acordo com o que você está buscando. Então, eu estou oferecendo hoje mesmo um presente para quem está aqui. Tá? Para você que se inscreveu, para você que está aqui ao vivo, e isso eu estou oferecendo por conta própria. Tá? Agora abriu aqui meu navegador, vou poder compartilhar minha tela com você. Legal. Tá? Estão vendo aqui minha tela? Agora, a tela do navegador? Gente, sua sessão estratégica agora mesmo? Alguém só me dá um ok, por gentileza? Ok, então vendo. Então. Aqui o que vai aparecer? Vai aparecer minha agenda, tá? Aqui são os horários que eu tenho disponível para essa sessão. Você vai clicar em um desses horários, tá? E a tela aqui vai carregar um formulário rápido de preenchimento para você. Então você vai informar seu nome, WhatsApp, e-mail, se você possui um site, você me informa também. E tem duas perguntinhas que eu preciso que você me responda, né? Conta um pouquinho sobre o seu momento atual e descreva o que você está buscando. Tá? Só para eu conhecer um pouquinho mais de você antes da ligação. Já chegar com um pouquinho de informação. Na ligação, a gente vai discutir sobre tudo isso. A gente vai conversar sobre todos esses pontos que você colocou aqui e outros que você queira discutir. Feito isso aqui, você confirma que não é robô, né? Confirma o agendamento. E é isso. Vai cair direto na minha agenda. Eu vou saber que horário que você quer falar comigo. Vou entrar em contato com o WhatsApp antes para confirmar. E no horário marcado a gente vai conversar. Então, eu deixei bastante horário disponível, que seja fora do horário comercial, né, porque eu sei que muitos trabalham, e para poder atender uma número de pessoas. Mas, realmente, eu tenho poucas vagas assim, para fazer esse trabalho de acompanhamento personalizado. Então, você precisa ser rápido para agendar essa sessão estratégica que eu estou de presente para você. Bom, sobre isso, alguma dúvida? Alguma consideração que alguém queira colocar? Não? Tá. Bom, pessoal, agora é o momento que estou disponível, tá? A gente bater um papo.
Se alguém quiser ligar a câmera também, o microfone fica à vontade. Se não, o chat, tá? Também estou acompanhando o chat. E falar sobre a experiência no meu office, se alguém, algum ponto ali que eu falei que não ficou muito claro, ou que tem algum ponto a acrescentar, é o momento, tá? Eu já vou, daqui a pouquinho, eu já mando o link também do outro presente que eu tenho aqui. Legal, Rogério. Valeu pelas dicas, já faço parte de um grupo nesse mesmo momento. Legal, Rogério. Parabéns por estar num grupo que tem esse propósito, tá? Eu acredito que você vai conseguir resultados por estar em contato com essas pessoas. Tenho certeza disso. Obrigado pela audiência também, por estar aqui. Mais alguém, pessoal? Não fiquem tímidos, tá? A parte dos projetos. O que exatamente, Vitor? O que exatamente sobre os projetos? Que é a sua dúvida, ou você queira falar? Você se refere a desenvolver toda a solução? Depende do que você fechar com o seu cliente, né? Hoje, eu não desenvolvo a solução do projeto, eu estou fazendo a parte de requisitos e acompanhamento de uma equipe que faz o projeto. Então, não faço desenvolvimento. Aí depende do que você vai fechar. Né? Você pode desenvolver a solução, eu já trabalhei em projeto que eu desenvolvia parte da solução, para integrar numa outra solução. Então, cada caso é um caso. A Rosilene, no futuro próximo, acredito que dê para eu fazê-lo. Tá? Mas, Rosilene, a sessão que eu estou oferecendo é gratuita, tá? Então, fica à vontade para agendar. Se isso for gerar clareza para você, pode agendar. Vitor, entendi. Legal, Vitor. Feliz de ter ajudado. Tem alguém que tem alguma pergunta que queira compartilhar comigo, alguma coisa? A gente está a 1h45 exatamente. Passei um pouquinho aí do 1h30, mas está dentro da minha agenda. Bom, então, conforme prometido, eu vou entregar agora o segundo link aí, tá? Mônica, já agendou o horário. Legal, Mônica. A gente vai conversar em breve, então. Conforme prometido, eu vou passar o segundo link, que é o link da relação de sites que eu montei. E tem oportunidades home office, tanto no Brasil como fora do Brasil, tá? Está categorizado, está bem organizado, para ser fácil de achar, tá? Pelo menos foi todos que eu encontrei. Obviamente, pode ser que existam outros, mas os que eu encontrei, os mais relevantes, estão aí. Aqui o link. Download direto, tá? Você já vai clicar, já vai baixar o PDF para você. Fabiano, podemos aplicar home office em tudo? O que seria tudo, Fabiano, só para entender? Eu até expliquei anteriormente que tem algumas empresas que, por conta de risco, de alta disponibilidade de aplicações e infraestrutura, que isso fica mais complicado. Não creio que seja impossível, mas apenas é mais difícil. Agora, eu, pessoalmente, acredito que na maior parte dos projetos, 80%, 90% dos projetos, é possível trabalhar home office. É só uma questão de cultura. Fernando, muito obrigado. Gostaria de manter contato com os seus projetos. Legal, Fernando. Você tem meu contato lá no WhatsApp. Eu mandei hoje o contato. O e-mail também. E pode mencionar. Já conversando. No meu e-mail também, no rodapé, tem o link de todas as minhas redes sociais. Tá? Você pode ir lá me adicionar no LinkedIn, no Instagram, e a gente mantém contato sim, vai ser um prazer fazer network. Fabiana, tipo logística. Mas você trabalha com tecnologia, Fabiana, só para entender, né? Na área de logística, mas você trabalha com tecnologia, né? Eu, pessoalmente, não conheço a área de logística, mas eu acredito que você pode se posicionar de uma maneira que permita você trabalhar home office, mesmo na logística. Tá? Vai muito depender da forma que você se apresenta, seu posicionamento. Tá? Porque quando a empresa precisa, ela faz o que for necessário. Se eu preciso de alguma coisa,
Você é a pessoa que vai me entregar o que eu preciso. Só que você tem as suas regras, você só trabalha remoto. Então, você não vai atender o que a empresa quer. Tem outras empresas que também podem te contratar. Então, você é o lado forte da negociação. A empresa acaba flexibilizando. Né? Lógico, se o seu trabalho for relevante o suficiente, for importante o suficiente e não tiver tantas outras opções de mercado para fazer esse trabalho. Né? Porque aí se tem outra pessoa que não se importa de trabalhar na empresa, acaba não valendo a pena. Por isso que o posicionamento é importante. Respondi, Fabiano, a sua dúvida? Me dá feedback, por gentileza. Se tiver alguém também que tiver mais algum assunto aí, pode falar. Vai ser bem, bem legal. Ah, legal, Fabiano. Você falou que sim. O link aí, alguém clicou no link com o PDF? Conseguiram baixar o PDF? Deu certinho? Seu Vitor falou que sim, sim de boa. Legal. Legal. Espero que ajude. Wagner conseguir sim, legal. Tá? Mais alguém também agendou comigo no horário? Aproveita esse momento aqui e realmente tira alguma dúvida. E o que for mais específico a gente conversa no horário. Legal, sexta, 4 horas da tarde. Legal, vai ser um prazer de conversar. Ferramentas para auxílio e organização dos projetos. Ah, tá. Tem bastante ferramentas, viu, Victor? O pessoal usa muito o Trello, né, para fazer ferramenta de gestão de tarefas. Eu, pelo menos, gosto muito do Trello. Tem muito Gira também, que é muito utilizado. Eu acho que tem ferramentas também de produtividade pessoal, né? Eu gosto muito do Pomodoro. É um aplicativo que controla blocos de tempo de 25 minutos, né, que você vai trabalhando. Isso também te ajuda bastante. São algumas das ferramentas, né? Agora, se você tiver alguma necessidade mais específica, a gente precisa entender que ferramenta que seria mais adequada. As ferramentas em si, elas são importantes, elas ajudam, mas o home office, assim, a gente tem tanta opção de tecnologia que não é por falta de ferramenta que a gente não consegue home office, entendeu? São as outras questões que eu trouxe hoje, tá? Ferramentas, elas só ajudam. Não conheço a ferramenta que atrapalha ainda. Eu também respondi a sua dúvida, ficou claro para você sobre ferramentas? Projeto sim, com certeza. Legal, legal. Existem muitas ferramentas, tá, Victor? Talvez eu não conheça todas. Eu já trabalhei com o Pivotal, tem outro que é o Runit, são ferramentas de gestão de projetos também. Então, tem prós e contras em todas elas. Tem que ver o que funciona melhor para você. Bom, já estamos aqui, ó, 1 hora e 50 minutos. Temos aqui quantas pessoas ativas? Temos 13 participantes agora. Então, posso ter um feedback que valeu a pena ficar esse tempo todo aqui, né? Diz para mim aí o que mais valeu a pena hoje, para a gente encerrar, né? E também eu quero agradecer a todos vocês aí pelo tempo disponibilizado, por vocês se permitirem, tá? Conhecer um novo ponto de vista, se permitirem dar um próximo passo, tá? Vou ficar muito feliz se eu puder ajudar um de vocês. Se eu já ajudei, já estou muito satisfeito por isso. E agora cada um de vocês tem meu contato, a gente vai se falando. Espero também revê-los em breve, tá? Amanhã eu vou disponibilizar a gravação desse webinário, vou mandar por e-mail, tá? Eu vou subir hoje no YouTube. E amanhã vocês vão receber também a gravação de todo esse conteúdo aqui no e-mail de vocês. Mas eu tenho certeza que quem participou ao vivo aqui teve uma experiência diferenciada. Tá? Essa questão da interação com o chat faz bastante diferença, tá? Então, parabéns a você que acompanha até aqui. Vai ser um prazer aí revê-lo em breve. Legal, Victor, já me adicionou nas redes sociais. Pode me adicionar lá, tá bom? Então é isso. Vamos encerrando por aqui então hoje. Eu agradeço também, de verdade, a presença de vocês. A nós que agradecemos o conteúdo. Agradeço também. Obrigado, Victor.
Espero do fundo do coração ter feito o meu melhor para fazer conteúdo novo de valor para você que está me acompanhando. E a gente se vê em breve. Se vê em breve. Teremos aí outros eventos também como esse aí que eu vou convidá-los a participar também. Tá bom? Bom, fiquem bem aí todos vocês. Tenham uma ótima noite. Se vê em breve. E é isso aí. Gratidão aí pela presença de vocês. Rosilene, estou ajudando a hora com você. Obrigado, Rosilene. Se vê logo em breve. Obrigado, Fabiano, Wagner, João Paulo. Obrigado a todos vocês. Gratidão aí pela presença. Boa noite a todos, então. Vou encerrar a gravação agora.